os anti-inflamatórios funcionam? Você já pensou em como funcionam os remédios anti-inflamatórios? Mas antes disso, você sabe qual a função das inflamações para o nosso organismo? O nosso organismo tem um verdadeiro arsenal imunológico que impede a entrada de agentes infecciosos e detecta células e tecidos próprios danificados. A nossa pele, por exemplo, funciona como uma barreira imunológica física que separa o interior dos nossos tecidos de micro-organismos exteriores. Na nossa pele, temos a microbiota, que são organismos que residem na superfície do nosso corpo, compondo uma flora residente, a qual é muito importante para manter a saúde e o pH da pele em equilíbrio. Por exemplo, as bactérias da nossa microbiota competem com agentes infecciosos por sítios de adesão e nutrientes, além de conseguirem produzir substâncias que impedem a proliferação de bactérias patogênicas. Também temos as células do sistema imune, que residem nos tecidos e são elas as que iniciam a resposta contra organismos que ultrapassam as nossas barreiras naturais, citadas anteriormente. Vamos conhecer algumas das nossas células de defesa mais famosas. São conhecidas como células sentinela teciduais, os mastócitos, macrófagos e células dendríticas. Os leucócitos, famosos glóbulos brancos, são células que circulam pelo sangue e entram nos tecidos quando recrutadas em situações como uma resposta inflamatória. Neutrófilos, monócitos, as células precursoras dos macrófagos, e células natural killers são apenas alguns exemplos de células circulantes do sistema imune inato. Mas o que todas essas células e barreiras imunológicas têm a ver com a inflamação? Se um organismo patogênico, mesmo com todas essas barreiras do organismo, consegue entrar em nossos tecidos, ou se sofremos uma lesão, o sistema imune inato faz uso da resposta inflamatória para lidar com esse problema. Células residentes do tecido, ao encontrarem micro-organismos ou células danificadas, são ativadas e liberam citocinas. Citocinas são moléculas químicas de sinalização, que nesse caso passam a informação de que algum problema está ocorrendo para as células endoteliais dos vasos sanguíneos. Nesse caso, essas citocinas fazem com que as células do vaso passem a produzir moléculas de adesão nas quais os leucócitos podem se prender, além de aumentar a permeabilidade dos vasos, fazendo com que plasma sanguíneo e células consigam extravasar para os tecidos. Células residentes, em especial os mastócitos, podem secretar substâncias como a histamina, a qual sinaliza para que as células endoteliais se dilatem e que o fluxo sanguíneo fique mais devagar. Assim será possível a adesão dos leucócitos. Com o fluxo diminuído e com as células endoteliais expressando moléculas de adesão, os leucócitos acabam rolando sobre as paredes e grudando nelas. Aderidas às paredes dos vasos sanguíneos, os leucócitos conseguem passar do sangue para o tecido invadido, através de espaços entre as células endoteliais. Nos tecidos, os neutrófilos conseguem controlar a infecção por meio da fagocitose do micro-organismo invasor. Os monócitos podem se diferenciar em macrófagos capazes de englobar os agentes infecciosos, células lesionadas e até mesmo outros leucócitos que estão morrendo. Juntos, esses e outros leucócitos têm o papel de acabar com a infecção. Vale apontar que essa resposta inflamatória, com sua vasodilatação e passagem do plasma para os tecidos, é responsável pelo aparecimento de sinais como a dor, calor, inchaço e vermelhidão nos locais de infecção, que são desencadeados pela ação das citocinas. Eles são sinais de que algo está errado e que nosso corpo está combatendo esse problema. Por outro lado, todos sabemos que esses sinais causam desconforto e por esse motivo tomamos remédios capazes de acabar com eles, os conhecidos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são usados em sua grande maioria por conta de suas propriedades analgésicas. De modo geral, eles funcionam inibindo a ação de citocinas e assim os sintomas da mesma são reduzidos. Por a inflamação ser o principal mecanismo da resposta imune inata, temos que nos atentar sobre em qual momento devemos fazer o uso de um medicamento que põe fim a ela. Fazer uso dos anti-inflamatórios no início de uma inflamação pode, por exemplo, facilitar a instalação do micro-organismo invasor no nosso corpo e dificultar a ação de outros mecanismos do sistema imune. Assim,
É importante que, na medida do possível, eles sejam usados sob orientação de um profissional da saúde apto a indicar o uso desses medicamentos. Obrigado pela atenção e até a próxima!